Muito bom dia, senhores deputados. Estamos então a retomar a nossa reunião, que hoje já tivemos vários momentos de reunião, e vamos então tratar agora da audição à Associação Portuguesa de Capital de Risco, é assim que se chama. Temos connosco, esta audição ocorre a requerimento do PSD, do mandato do PSD, aprovada pela Comissão, por unanimidade. Temos connosco o Presidente da Direção, o Dr. Luís Santos Carvalho, também um membro da direção, o Dr. Martim Avilés Figueiredo, e o assessor de imprensa, Luís Miguel Viana, também está nesta audição. Os termos em que funcionará a audição será 10 minutos iniciais à entidade convidada, portanto, poderão fazer uma intervenção inicial sobre o tema, e depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões e resposta também de 5 minutos em cada grupo parlamentar. Será nestes termos. E depois haverá uma última ronda ainda de 2 minutos cada grupo parlamentar, com resposta, digamos, conjunta de todos os parlamentares, depois resposta conjunta também da parte da entidade. Então darei a palavra ao Sr. Dr. Luís Santos Carvalho para apresentar então o que entender dizer nesta audição. Pronto. Antes de tudo, queria agradecer então pela possibilidade de estarmos aqui presentes e agradecer a todos os deputados desta comissão. Portanto, iremos começar por primeiro apresentar aquilo que é a indústria de capital de risco em Portugal e o seu peso que tem na economia e ao fim e ao cabo, o impacto que tem tido historicamente nessa economia. Portanto, atualmente existem cerca de 65 sociedades de capital de risco, 221 fundos de capital, ou seja, as sociedades são constituídas para depois gerir esses fundos, e quase cerca de 7 mil milhões de euros de fundos sob gestão. Durante o ano 2021 conseguiu-se rentabilidades dentro das próprias carteiras, ou seja, dos próprios investimentos feitos por essas sociedades, na ordem dos 23%. Isto são dados da CMVM, são dados públicos. No entanto, verifica-se que ainda existe alguma concentração elevada no setor, sendo que cinco sociedades de capital de risco representam cerca de 43% do setor. Algo bastante importante é que o peso do investimento ainda em Portugal ainda é muito reduzido, cerca de 2,03% em 2020, houve um ligeiro aumento para 0,04% em 2021. Estes valores são muito abaixo daquilo que é a média europeia. Importa desmistificar aquilo que é o capital de risco. Acho que, por vezes, há um conjunto de mitos relativamente populares que são negativos, de uma forma transversal, não é só em Portugal, mas grande parte do mundo liberal, relativamente ao setor. No entanto, tal em semelhança daquilo que tem sido feito noutros países, incluindo na própria Europa, por via da Associação Europeia, em Portugal fez-se uma coisa que nunca tinha sido feito, foi uma parceria com o ISCTE para analisar o impacto do setor na economia durante o período de 2010 a 2019. O estudo foi feito no final de 2020, foi durante 2021, no entanto, não tomamos os valores de 2020, dado o impacto da pandemia, que obviamente teve impacto de uma forma transversal em toda a economia e em todas as empresas. E o importante é que, de facto, esse estudo demonstra a notável contribuição que o setor tem tido para a economia portuguesa. Aliás, nós trouxemos aqui uma PEN que tem, para além da cópia desta apresentação, que já foi disponibilizada, temos também uma cópia do próprio questionário e dos resultados do inquérito que foram efetuados, tal como disse, pelo ISCTE. Portanto, o primeiro mito é que o capital de risco não contribui para a economia nacional, nem para a sua projeção internacional. E aquilo que nós fizemos foi ver o que é que o setor, em 2019, representava para a economia. Ora bem, temos quase 18 mil empregados, ligeiramente mais do que 2 mil milhões de vendas, cerca de 738 milhões de exportações, um total de EBITDA, ou seja, resultados operacionais, de superiores a 500 milhões e um ativo total quase de 7 mil milhões e capitais próprios de quase 3 mil milhões. Ou seja, tem e representa uma parte, mesmo assim, importante da própria economia.
Depois, outro processo é que o capital de risco não vai encorajar projetos que transformam as empresas e que muitas vezes promove a descapitalização das empresas, fundamentalmente por via de distribuição de dividendos. Ora bem, aquilo que nós fizemos foi analisar as empresas participadas pelo setor de capital de risco versus as empresas, chamada média nacional. E aquilo que verificamos foi que durante o período em análise, o volume de vendas dessas empresas aumentou, das empresas participadas, em mais de 25%, enquanto a média nacional, o volume médio de vendas das empresas baixou em 10%. Em termos de EBITDA, temos também um crescimento das rentabilidades dessas próprias empresas superiores a 70%, enquanto na média nacional se verificou uma redução desses EBITDAs quase na ordem dos 40%. O ativo total reduziu ligeiramente nessas sociedades, sendo que, no entanto, o ativo fixo, ou seja, o investimento, teve um crescimento de cerca de 19% nessas empresas participadas, e enquanto na média nacional teve um decrescimento em cerca de 17%. O mesmo acontece com os capitais próprios, que é o capital da sociedade, que aumentaram quase 20%, enquanto a média nacional houve um decrescimento na ordem dos 12%. Ou seja, temos um crescimento superior nas vendas e na rentabilidade, temos maior investimento em capital fixo e temos recapitalização de empresas. Depois, outro ponto é que o capital de risco recorre de uma forma agressiva ao endividamento e isso poderia aumentar os riscos dos próprios investimentos e a pressão sobre as tesourarias. E aquilo que se verifica durante este período é que também, na média das empresas participadas, se verifica uma melhoria da autonomia financeira, ou seja, o capital a dividido por total dos ativos, comparativamente ao total das empresas portuguesas. A mesma coisa também em termos de rentabilidade e outro aspecto ainda muito importante que é a rotação do ativo, ou seja, a eficiência da utilização daquilo que a empresa tem ao serviço da sua operação. E, portanto, continuamos a conseguir refutar muitas dessas ideias. Por outro lado, existe também o mito de que o capital de risco é agressivo, vai entrar nas empresas, quer reduzir custos, quer reduzir o número de empregados, vai ter práticas sociais muito agressivas. Ora bem, em termos médios, o emprego total, tal como primeiro mostrei, a indústria emprega quase 18 mil empregados, fazia isso em 2019, e em termos de emprego total, durante deste período em análise, o emprego por parte dessas empresas cresceu em cerca de 40,9%, enquanto na média nacional cresceu apenas 10%. Isto explica-se porque, ao fim e ao cabo, as empresas e os fundos de capital de risco querem crescer, querem fazer crescer as suas empresas, querem, obviamente, trazer rentabilidade, mas para trazer rentabilidade têm que as melhorar, têm que as fazer crescer, têm que passar por processos transformacionais. Por outro lado, aquilo que acontece é que o próprio capital de risco vai introduzir modelos de governo muito mais adequados que cumprem fundamentalmente com as novas regras de ESG, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que tem que ser e para aquilo que temos que nos mover. Em termos de futuro, importa referir, tal como já disse no início, que temos que aumentar, e entendemos que temos que aumentar o peso relativo do capital de risco em Portugal. Já falei do peso em termos de percentagens, mas o que é importante é comparar com aquilo que é a média europeia. Em 2021, na média europeia, era quase 0,8%, enquanto em Portugal era só de 0,04%. Ou seja, estamos a falar mais de 18 vezes. E em termos médios, durante um período que foi de 2017 a 2021, essa média é superior, em termos europeus, em 11%. Portanto, obviamente, aquilo que temos que fazer é trazer mais investidores nacionais, fundamentalmente institucionais, fundos de pensões, segurança social, seguradoras e também family offices. E, por outro lado, também teremos a melhorar a colaboração com o Banco Português de Fomento. Há um ponto que é importante, o próprio nome o diz, o capital de risco é um investimento de risco. Portanto, isto não é um investimento para o retalho, tem que ser um investimento para investidores qualificados que percebem os riscos subjacentes, porque não têm liquidez,
a liquidez, os investidores só recebem o seu capital à medida que ou há dividendos por parte das empresas ou os investimentos são vendidos. Portanto, tem riscos, obviamente, e isso é uma média europeia, eu diria mundial, as rentabilidades são superiores. Mas o impacto positivo na economia está lá. Muito bem, penso que cumpri com os tempos. Portanto, se nós não sei, Martim, se queres adicionar mais alguma coisa. Sr. Martim Avilés Figueiredo, não quer acrescentar mais nada? Muito bem. Então, Sr. Presidente, muito obrigado. Cumpriu o tempo que estava definido, portanto, a explicação acho que fica clara. Cabe agora, então, como eu tinha explicado inicialmente, ao representante do PST, os 5 minutos iniciais do PST, que é o autor do requerimento, 5 minutos, e depois terá também 5 minutos para responder. Faz favor, Sr. Paulo Reis Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Associação, o Sr. Presidente Luís Santos Carvalho, Vice-Presidente Martim Avilés, bem como o Assessor de Comunicação. Fazendo uma nota, uma questão de deferência, eu não vou poder ficar até ao final da nossa audição, sem prejuízo do registro da mesma, mas fazer esse registro para não pensarem que depois o PSD desinteressou-se do tema. Em relação à Associação, parece-nos bem e achamos útil que não deixem de manifestar o que é a vossa Associação e o que é que ela faz e qual é a relevância da mesma. Para o Grupo Parlamentar do PSD, isto não nos levanta grandes questões. Os mitos que indicam são um bocadinho os mitos que existem, que existe uma grande agressividade da parte das empresas de capital de risco quando entram em alguns ativos. Não temos dúvidas, e aliás as médias demonstram isso, que Portugal está bastante atrás de outros países. Não temos dúvidas do benefício de levar às empresas boa gestão, elevar às empresas capital, elevar às empresas rigor, não temos dúvidas, mas também deixem-me dizer-vos que a melhor maneira de desfazer os mitos é com factos. E, portanto, quando tiverem factos que desmontem esses mitos, não deixem de fazer chegar à Assembleia da República como órgão primeiro de debate, nomeadamente sobre estas matérias, e especialmente a Comissão de Economia. O motivo que nos fez pedir a vossa presença foi um bocadinho porque estavam bastante em causa num conjunto de notícias havidas à volta do Banco de Fomento. O Banco de Fomento tem sido manifestamente uma enorme atrapalhada, é um problema que se transformou, é uma solução que se transformou num problema, com os programas sucessivamente atrasados e mal calibrados e de conclusão ou de consequência muito reduzida. Acontece que, aliás, recordamos todos, foi a dificuldade de constituir corpos sociais, depois chegamos ao ponto de tudo isto correr mal e depois o banco apresentar lucros para espanto dos empresários, perguntam quem tem que dar lucro aqui, convia que fôssemos nós antes de mais nada. Mas relativamente àquilo que interessa quanto à vossa associação, tem a ver com o programa Consolidar e com a distribuição das verbas que foram feitas nesse programa e em que foram levantados um conjunto de questões quanto à possibilidade de menor transparência, de informação privilegiada e, portanto, este programa Consolidar é, de facto, um programa importante e relevante. Estamos a falar de muito dinheiro. Além do mais, foi entregue a empresas de capital de risco, ou seja, que indiretamente será injetado na economia, que não diretamente, mas indiretamente. Foram selecionadas um conjunto de 14 empresas. Há acusações, imputações, alegações, o que seja, a dizer que algumas empresas foram mais beneficiadas ou mais informadas e puderam preparar-se antecipadamente face aos prazos reduzidos que havia para apresentar candidaturas e, portanto, no fundo, queremos saber qual é a vossa visão, o que aconteceu com o programa Consolidar, qual foi a vossa intervenção, quando digo vossa, a associação em nome dos seus associados, qual foi a intervenção e se este programa, de facto, merece algum tipo de reparo, não tanto do ponto de vista político, isso é um problema nosso, mas do ponto de vista operacional, o que aconteceu aqui, para poderem dizer-nos também e nós podemos eventualmente corrigir ou criticar a tutela. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Reis Oliveira. Tem agora então 5 minutos para responder, Sr. Presidente, faz favor. Bom, muito bem. Houve aqui alguns pontos que estão, apesar de estarem relacionados, merecem talvez respostas ligeiramente separadas. Primeiro, temos as questões da menor transparência e do acesso privilegiado à informação. Ora bem, em termos de acesso privilegiado, eu diria, e falou bem, relativamente em trazer factos para aqui, a evidência demonstra que houve 33 candidaturas que foram aceites. E, portanto, falar de acesso privilegiado só de alguns
Isto estamos a falar de uma janela temporal de 15 dias. O programa era para... As candidaturas podiam ser apresentadas até um ano, mas havia uma primeira call, uma primeira chamada de 15 dias. E foram apresentadas 33 candidaturas. Portanto, diria eu, acesso privilegiado, difícil de considerar. Se tivessem havido apenas uma ou duas, ou no máximo 5, aí poderíamos ter falado desse acesso privilegiado. A associação, portanto, a direção da própria APCRI e é normal, ou seja, noutras jurisdições faz parte das melhores práticas de mercado, especialmente no mercado em Portugal ainda fará mais sentido, que é um mercado que tem pouca experiência com o próprio capital de risco. A APCRI consultou-nos numa fase final, antes do anúncio, para comentarmos as fichas técnicas. Não os pormenores do detalhe, mas as fichas técnicas. Deram-nos 3 dias, nós comentámos essas fichas técnicas, apresentámos. E, obviamente, aquilo que nós fizemos tem que ser algo que tem que estar de acordo com aquilo que são as práticas internacionais, com aquilo que, talvez, o investidor mais importante em Portugal de capital de risco é o Fundo Europeu de Investimento. E, portanto, temos que ter práticas semelhantes àquilo que o Fundo Europeu de Investimento tem, porque é ele que é capaz de atrair muitos investidores. Aliás, há alguns investidores portugueses, mesmo institucionais, que dizem: eu invisto se o Fundo Europeu de Investimento investir. E, portanto, é muito importante. E nós o que seguimos foram essas práticas, porque sabemos que nos nossos fundos precisamos ter também o Fundo Europeu de Investimento. Pronto. Em termos de transparência, a transparência é assim, isto não foi um concurso público, e como não é um concurso público, são processos diferentes. O próprio Fundo Europeu de Investimento investe em outros fundos de investimento, nos fundos de investimento portugueses, e não é um concurso público, eles têm os seus critérios, nós sabemos quais são os critérios que candidatamos, e eles dizem sim ou não. Aqui, mais ainda, havia o próprio processo de candidatura, que depois, portanto, quando foi anunciado, tinha ponderações para cada candidatura. E, portanto, aquilo, se calhar, que merece, e nós não temos acesso à APCRI, é saber quais foram as ponderações daqueles que, não é preciso saber todo o processo, é quais foram as ponderações daqueles que assim mereceram a escolha deles. Finalmente, também se pretende dizer que a própria direção da APCRI tem 5 membros, eu sou o presidente, mas temos mais 4 membros, e apenas 2, aliás, todos trabalhamos de uma forma oficiosa, portanto não somos profissionais, nós não temos dinheiro para pagar uma associação para termos profissionais, e portanto somos todos nós, e apenas 2 sociedades de capital de risco ligadas à direção, apenas 2 dos 5 membros foram agraciadas com o resultado do programa. E, portanto, informação privilegiada, acho que não podemos falar nisso. Em termos de investimento indireto, essa é a prática, é assim, o Fundo Europeu de Investimento é o principal investidor e é assim que faz. Em Espanha, o ICO via o Axis é assim que faz, fundamentalmente. Portanto, quase todos os exemplos daqueles que estão mais avançados que nós, é assim que fazem. Portanto, eu acho que nós não precisamos estar a inventar uma nova estratégia quando é essa a prática internacional, ou a melhor prática internacional. Finalmente, reparo, sim, tem um reparo, que é o tempo. Tempo para a decisão, e agora tempo para a execução. Porque é isso que é preciso. Portanto, demorou muito tempo a decidir e agora está a demorar muito tempo a executar, ou seja, a fechar os acordos de subscrição. Lembro mais que é obrigatório haver pelo menos 30% de capital privado nestes fundos. E os investidores privados, somente estamos numa fase má, em termos macroeconómicos, muitos deles podem-se ter comprometido, podem ter questões. E, portanto, quanto mais tempo se esperar, mais dificuldade será captar e, obviamente, a consequência é que os fundos não vão ser desmobilizados, não vão ser investidos. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Se apresentar a APCRI. Cabe agora ao Partido Socialista, ao Parlamentar, ao Sr. Deputado Jorge Botelho. Aos 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. Luís Santos Carvalho e o Dr. Martim Avilés Figueiredo, da direção da APCRI. É um gosto tê-los aqui. Eu gostava de dar uma nota. Eu acho que a resposta a questões colocadas pelo PSD são muito relevantes. Agradeço a explicação
daquilo que é o universo das empresas de capital de risco, mas duas notas já que me parecem importantes. Não há acesso privilegiado à informação de ninguém, de nenhuma das empresas. Isso é essencial em relação à transparência, em relação às regras do concurso, pelas vossas próprias palavras, tiveram prazos apertadíssimos. Segundo, as regras são as regras europeias sobre esta matéria, porque o levantamento do capital também é importante. Porquê? Porque estamos a falar do Fundo Europeu de Investimento, estamos a falar de verbas comunitárias, estamos a falar de verbas do PRR, nesta vertente de um fundo de capitalização de resiliência, no contexto do PRR, para quê? E através do programa Consolidar, para podermos recuperar ou dar consistência financeira às empresas que, por outra forma, não possam ter acesso, ou pelas vias normais do financiamento bancário, possam ter acesso a financiamentos, por isso aqui com as empresas de capital de risco. Eu gostava de dizer, por isso, a questão da transparência está resolvida, a questão da monitorização, tanto nacional como europeia, também me parece que é claríssimo pelas respostas que deram e identificaram, claro, duas questões que me parecem também pertinentes e parecem-nos a nós pertinentes, que é o tempo da decisão em relação às candidaturas e o tempo de levantar o dinheiro, que é a parte privada, que foi aquilo que sinalizaram, e a mim parece-me que bem. Porquê? Porque o fundo... É preciso que o Partido Socialista é defensor do capital de risco como forma de funcionamento e de consolidação económica das empresas. E isso para nós é importante. Tanto mais foi este Governo que programou no âmbito do programa do PRR e do programa da capitalização das empresas na área da resiliência, e para dar consistência às empresas portuguesas para o investimento que é possível fazer, programou e lançou estas candidaturas com um capital inicial de 250 milhões de euros, que é importante que se diga, e pelo que eu percebi do vosso slide, das 65 sociedades de capital de risco, 33, isto é cerca de 50%, candidataram a este. Isto quer dizer que as sociedades de capital de risco estavam particularmente atentas, apesar do tempo diminuto das candidaturas, e fizeram propostas de levantamento de verbas do Consolidar através do Banco Português de Fomento. Para quê? Para aprovar candidaturas e para depois, que é o tempo em déficit que explicaram, a própria sociedade de capital de risco poder levantar o dinheiro dos privados e, em função do contexto, digamos que esse é verdadeiramente o risco que temos nesta matéria em relação aos investimentos, para que as empresas possam continuar a sua gama de investimentos e possam ter produtividade e possam exportar e possam vender e possam manter e criar novos postos de trabalho, num programa que foi desenhado no Ministério da Economia, porque o Ministério da Economia joga nas vertentes todas, o Ministério da Economia, neste momento, num governo do Partido Socialista, porque aqui não há universos de esquerda e de direita, há empresas, há manutenção de postos de trabalho, há exportação, há economia pura, há criação de riqueza. E isso é que nos importa em todos os patamares e vertentes dos patamares do tecido económico. Por isso, a questão aqui este é o maior programa de investimento de capital de risco que foi criado em Portugal e é um exemplo de uma participação entre entidades públicas, neste caso através do Banco Português do Fomento, e um conjunto de empresas que são um conjunto substancial das empresas de capital de risco. Foram selecionadas 14. 14 das 33 candidaturas foram selecionadas. Esta é a minha única questão. Que é 14, pelo que percebi da vossa explicação, preencheram uma tabela num conjunto de atributos que são absolutamente monitorizados pelo Fundo Europeu de Investimento e também, obviamente, pelo Banco Português do Fomento, que vai levantar essas verbas e que depois as coloca. E isto é importantíssimo sobre a questão aqui de transparência desta matéria. E a minha pergunta é se, obviamente, uma empresa de capital de risco que é preterida em função do preenchimento de um conjunto de itens de uma tabela de avaliação para poder, obviamente, ser selecionada para estas verbas, e o Governo aí foi especialmente sensível, é preciso reforçar, porque o capital inicial era, termino já, Sr. Presidente, o capital inicial eram 250 milhões e passaram a ser 500 milhões de euros, que alavanca mais de 700 milhões de investimento, e isto é importante que se diga. A minha questão é se tem a percepção que há algum desvio de um favor ou outra coisa qualquer
porque reclamações é normais em relação aos preteridos nesta fase, se têm conhecimento de algum desvio, algum preenchimento, não preenchimento da tabela, de empresas de capital de risco que tenham sido selecionadas, porque nesta matéria do investimento e de fundos europeus, a transparência e a boa condução dos processos de capitalização de empresas é para nós e para todos verdadeiramente essencial. E qualquer mancha nebulosa sobre esta matéria não me parece adequada em função do bom trabalho que estão a desempenhar e que o vosso PowerPoint também manifestou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. A palavra ao Sr. Presidente da APCRI, faz favor, para responder. Muito bem. Agora tem que analisar o privado. Relativamente ao processo decisório, nós não temos conhecimento, ou seja, mal era se tivéssemos conhecimento como é que tinham sido tomadas as decisões e como é que cada candidatura, quer dizer, os critérios são relativamente objetivos, ou são bastante objetivos, são públicos, faziam parte da ficha técnica, com diversas ponderações. Obviamente, aqueles que trazem mais investidores privados são mais ponderados, aqueles em que a própria sociedade, e isso acho que importa referir, as próprias sociedades normalmente investem nos seus próprios fundos, portanto, ou seja, garantem o alinhamento de interesses entre a sociedade gestora e os outros investidores. Obviamente, aquelas sociedades gestoras que investissem mais teriam uma maior ponderação e, portanto, havia um conjunto de vertentes ou de critérios, vetores, com diversas ponderações e com pontuações. Nós não temos acesso, como é normal, desses pontos. Portanto, nós não podemos questionar. Obviamente, também se me perguntarem, bom, mas o Fundo Europeu de Investimento, estes programas são também financiados com capitais europeus, eles têm grandes quantidades de candidaturas todos os anos, eles têm os seus critérios, e aquilo que eles dizem é aprovado ou não é aprovado. E se é aprovado, em condições é que eles aprovam, e assim temos que viver. E, portanto, a própria chamada Invest Europe, que é a Associação Europeia, discute com o próprio FEI situações, mas não vai saber como é que são os processos e como é que isso acontece. Portanto, relativamente a isso, aquilo que eu entendo derivado das características da instituição, que é derivado até do próprio controle a que ela está sujeita, que o processo terá sido bem efetuado. Obviamente, nesses processos, há alguns que ganham, e isto é o que acontece, quer dizer, aliás, seria errado se eles tivessem distribuído os 500 milhões de euros pelas 33, porque o próprio capital de risco, para ter impacto, tem que ser significativo, ou seja, não se pode, um fundo de 10 milhões, pouco vai investir nas empresas, não vai ter impacto, e isso é importante. Se for tipo quase uma startups, ainda pode fazer sentido. Mas se for para estamos a falar de capitalizar, estamos a falar de pequenas e médias empresas, é necessário dimensão. E um fundo de 10 milhões ou de 20 milhões não vai conseguir fazer isso. Porque, aliás, os próprios fundos têm que ter um mínimo ao fim e ao cabo, de expressão de investimentos, mas também tem que ter um máximo. Porque, quer dizer, num fundo não pode ter só 2 empresas, porque é muito risco. Mas não pode ter, eventualmente, 10 ou 15. Se estamos a falar de um fundo de startups, pode ter, porque aí o risco é muito elevado. Mas nos outros são diríamos, o ideal é entre 5 a 10 empresas, não mais do que isso. Porque a própria sociedade gestora vai intervir, de uma forma direta ou indireta, na própria gestão. E é necessário ter tempo. E, portanto, há dimensões mínimas. Portanto, tudo isso, quer dizer, não tenho muito mais a responder relativamente àquilo que foi questionado. Não sei se... Desculpa aos senhores deputados. Sr. Martins de Aleixo Figueiredo, faz favor, quer também intervir? Se vai intervir, terei que lhe dar a palavra. Desculpe. Talvez só acrescentar, a respeito do que o Dr. Luís dizia agora, que o investimento típico numa PME portuguesa, não é? 89% das empresas da indústria portuguesa é PMEs, ou da economia portuguesa são PMEs, são justamente entre 5 a 7 milhões e meio de euros para conseguir capitalizar e retirar as empresas das situações ou das armadilhas de tesouraria e da ausência de capital em questão.
como o Luís dizia, e muito bem, é por isso que os fundos têm que ter uma dimensão mínima para fazer qualquer coisa como entre 5 a 10 investimentos, senão também não consegue ter impacto na economia. E, portanto, desse ponto de vista, pareceu-nos muito bem que o critério, e que fizesse parte dos critérios de seleção, investimentos passados que as sociedades gestoras já tivessem feito, demonstrassem a sua capacidade de os voltar a fazer. Presumo que terminaram já a intervenção. Muito bem. Então, cabe agora ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo, tem 5 minutos para colocar as questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento especial e um agradecimento por virem prestar os esclarecimentos ao Sr. Luís Santos Carvalho e ao Dr. Martim Avilés Figueiredo. É um gosto recebê-los cá. Eu gostaria de começar por um ponto que me parece óbvio. Quanto às exclusões das restantes candidaturas, já iremos a seguir, mas parece-me pertinente colocar esta questão. Se formos analisar as empresas aprovadas, as 14 empresas aprovadas, os fundos de investimento, vemos que, por exemplo, a ActiveCap tem um capital de risco na escala de 0 a 7 de 6. Portanto, risco muito elevado. Sabemos da importância também, e eu particularmente, fruto da minha atividade profissional passada, da importância dos fundos de investimento. Mas sabemos também que, em termos de apoio às empresas, ao tecido empresarial português, como o Sr. disse bem, maioritariamente são PMEs, 90 e muitos por cento do tecido empresarial português é composto por PMEs, não seria mais prudente optarmos por um fundo de investimento de risco médio, intermédio, é o termo, em vez de fundos de investimento com capital de risco elevado ou muito elevado? Isto porque as empresas e o tecido empresarial português precisa, efetivamente, de um apoio da tesouraria reforçada, do apoio à exportação, do apoio à contratação, e parece-me que um fundo com um risco elevado poderá ver isto, perdoem-me a expressão, mas numa ótica de esbanjar só para ter o retorno e um investimento menos ponderado. Não sei se me fiz entender, mas, linhas gerais, será isto. Que é o que se pretende com o programa que estamos aqui a avaliar. Portanto, e 500 milhões, se me perguntar a minha opinião, parece-me efetivamente um valor até insuficiente para as carências que tem o nosso mercado empresarial. Parece insuficiente. Naturalmente que depois é complementado com o restante valor que é aplicado pelos fundos. Mas também me parece, e é importante dizê-lo, que em 33 candidaturas, apenas 14 sejam aprovadas. E depois vem o Banco de Fomento, como já é habitual com a administração deste banco, prestar esclarecimentos omissos. Portanto, nada diz, nada explica, vem dizer que, ao abrigo da lei, não pode prestar as informações solicitadas, e as empresas que concorreram, muitas delas, ao que parece, e eu não fiz essa análise cuidada, mas ao que parece até cumpriam os requisitos, ficaram excluídas do processo. Mas muito me espanta, sinceramente, e também não posso deixar de o dizer, que a vossa associação, na pessoa do Sr. Presidente, que tem manifesta importância e reconhecimento, diga-se de passagem, no território português, que venha elogiar publicamente a forma como o Banco de Fomento conduziu este processo. Portanto, nós consideramos que é desastrosa, para não dizer pior, a atuação do Banco de Fomento em todo o processo de gestão do PRR, não neste programa Consolidar em específico, mas na globalidade da sua atuação. E ficamos surpresos que uma associação com prestígio reconhecido, como é o caso da APCRI, venha elogiar publicamente
a atuação do Banco de Fomento. Portanto, eu perguntava ao Sr. Presidente que comentário é que lhe apraz dizer em relação a isto, se efetivamente era o que pensava do Banco de Fomento, se continua a pensar isso, ou se referia apenas a este processo deste programa Consolidar em específico, tendo em conta as vicissitudes que já falamos anteriormente e as falhas e as reclamações constantes que estão a incidir sobre o Banco de Fomento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente, só mesmo para finalizar. Deixo uma questão final ao Sr. Presidente, que é esta. Sendo este um programa, o Consolidar, um programa do PRR, e havendo, à luz do princípio da transparência, o dever de publicitar a informação, que argumentos justificam a sonegação desta informação que nos parece de extrema importância? Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Sr. Presidente da APCRI, Dr. Luís Santos Carvalho, faz favor. Responder. Temos aqui três questões. Eu iria começar pela do risco. Aliás, na minha intervenção anterior falei exatamente sobre o mesmo. Esta classificação de risco é uma reclassificação para os investidores que é obrigatória, de acordo com os novos regulamentos, desde a crise financeira entre 2007 e 2008, nesta altura verificou-se que a maior parte dos investidores não estava bem informado. E, portanto, criou-se uma tabela de risco para qualquer produto que seja colocado em investidores. Diria eu, o risco 1 é dívida pública dos Estados Unidos ou da Alemanha, e vai até o nível 7, que são produtos alternativos com hedge funds e produtos estruturados. O capital de risco é 6, quer dizer, é 6. Qualquer capital de risco é 6, será 6 para os investidores. Porque, tal como disse, têm que ser investidores com os chamados qualificados, e por isso é que eu digo, é fundamentalmente investidores institucionais, grandes family offices ou indivíduos que têm essa qualificação financeira para assim decidir. E tal como expliquei, é porque apesar das boas rentabilidades, tem muito pouca liquidez. E, obviamente, se um negócio em empresas não cotadas, ou se investir em empresa cotada é para retirar do mercado cotado, e, portanto, não se sabe muito bem o que é que vai... Bom, quer dizer, há um plano e um objetivo que isso traga essa rentabilidade, mas nunca é assegurado. Portanto, essa classificação é essa. E, portanto, nessa parte, aqui, o Banco de Fomento só poderia oferecer ou é capital de risco ou então é dívida. E aí terão riscos diferentes porque, basicamente, é mais sénior. É apenas isso. Portanto, isso é um esclarecimento e, portanto, a única estratégia que eles poderiam ter a este respeito era mesmo neste capital de risco. Depois pode haver estratégias diferentes de cada fundo e isto também fará parte dessa ponderação. Pronto. Em termos de segundo ponto, relativamente ao elogiar publicamente o processo, nós não elogiámos publicamente o processo. Não sei quem é que entendeu isso. Nós o que dissemos foi que este programa faz sentido. O programa é necessário e nós até temos falado em outro tipo de programas dissociados até do próprio PRR, mas desenvolvidos em conjunto com o próprio Fundo Europeu de Investimento, que também está preparado para investir. Aquilo que estamos a favor do programa, e por isso achamos bem que o Banco Português de Fomento os tenha lançado, mas por outro lado também criticámos fundamentalmente o tempo de execução. E o tempo de execução, e ainda há pouco disso, é crucial. Foi um processo muito demorado, por um lado. Por outro, o próprio, após as tomadas de decisão, ainda que aquilo que tínhamos conhecimento, ainda não houve nenhuma sociedade gestora, nenhum fundo, que já tenha sido efetivamente subscrito pelo próprio Banco Português de Fomento. E relembro que dentro destes critérios, e nós na altura até chamámos essa atenção, é necessário efetuar os investimentos até 31 de 12 de 2025. Se isto não é fechado até o final deste ano, só temos 3 anos para executar. Um fundo de capital, a política de investimento, com esses fundos.
a política de investimento que é normalmente prevista num fundo de capital de risco é investir durante 5 anos. Isto porquê? Porque também é necessário dispersar o risco. E, portanto, quanto mais tardia for a subscrição, menor tempo será, o menor tempo haverá disponível para investir e, eventualmente, também trará riscos para essa própria execução. Relativamente à questão que levantou dos critérios, é assim, isto é como os números clausos da faculdade, não é? Eu posso ter 17, mas se a média é para entrar 18, fui um excelente aluno. E se eu tivesse 17, eu estava contentíssimo, mas para eu entrar naquela faculdade só tive 18, era preciso 18, não entrei. Isso é algo que temos que viver. Ou seja, eu cumpri os critérios, porque aqui era cumprir critérios, só que depois há notas para cada critério, para cada dimensão. Eu não sei quais são as notas, nós não sabemos isso. Portanto, eu não sei se tem capacidade, se o próprio Banco de Fomento poderá assim fazer. Obviamente ele terá sob uma tutela, a essa tutela poderá ter que mostrar isso, mas eu não posso comentar sobre esse ponto, não é? Da minha parte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que terminou, também mesmo no tempo definido. Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, Iniciativa Liberal, tem também os 5 minutos para colocar as suas questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os restantes deputados, saúdo também o Dr. Luís Santos Carvalho e o Dr. Martim Avilés Figueiredo. Se é uma coisa que eu aprendi em economia, que grande parte do desenvolvimento dos países está assente em 2 coisas muito importantes, que é a acumulação ou a atração de capital e a capacidade de o alocar bem. Acho que existem outros fatores que contribuem para o crescimento económico, mas se olharmos para grande parte dos países, este é o principal, são os 2 principais. As sociedades de capital de risco têm uma importância tremenda nestas 2 coisas, especialmente num país como Portugal, pela capacidade que têm de ir buscar capital fora do país, ou pela capacidade que deveriam ter de ir buscar capital fora do país, num país que tem escassez de capital, e por terem fortes incentivos a alocarem-no bem, ao contrário de outras entidades na economia que têm menos incentivos a esse tipo de alocação. Porque sabem que quando o alocam bem são devidamente recompensados por isso, e quando o alocam mal são também não recompensados, são punidos exatamente por isso. Ao longo da minha carreira, algumas das pessoas, e digo isto com muita honestidade, algumas das pessoas mais geniais que eu conheci trabalhavam precisamente em private equity, em sociedades de capital de risco, e por algum motivo há de ser que isso acontece. Portanto, se há uma indústria que deve ser livre, autónoma e efetivamente de risco, é a indústria de capital de risco. Por isso é com alguma angústia que eu olho para a indústria de capital de risco em Portugal, e aquilo que vejo de uma forma crescente é uma forte dependência em relação ao Estado. A começar pelo FEI, depois o CIFID e agora o Programa Consolidar. Hoje em dia nós temos demasiadas sociedades de capital de risco que verdadeiramente não existiriam se não fossem fundos públicos ou algum tipo de benefícios públicos que recebem hoje. Isto angustia-me como liberal, que acredita na economia de mercado, e sendo as sociedades de capital de risco um dos peões mais avançados daquilo que deve ser uma economia de mercado eficiente e funcional, estarem excessivamente dependentes do Estado traz um conjunto de riscos, não esses riscos, mas riscos económicos e políticos para o país, porque aquilo que temos é sociedades de capital de risco que nem atraem capital, nem necessariamente correm muitos riscos, porque os fundos não vêm de investidores privados. E se há uma indústria que não deveria estar de mão estendida para o Estado, eu gostava que fossem todas, mas se há uma à frente dessa lista das indústrias que não deveriam estar de mão estendida para o Estado a pedir benefícios, a pedir fundos, a pedir o que quer que seja, era a indústria do capital de risco. Eu gostaria de perguntar, tendo isto como premissa, primeiro se concordam com esta premissa, se concordam que as sociedades de capital de risco, para funcionarem devidamente, devem ser mesmo de capital de risco, devem funcionar como
sociedades que atraem capital estrangeiro para o país e não sociedades que se dedicam a tentar encontrar capital do Estado, a tentar encontrar fundos públicos para financiarem. A primeira pergunta que gostaria de fazer era, então, se não acham que o programa Consolidar e mesmo o CIFID e o próprio FEI se não tem um efeito de crowding out. E este efeito de crowding out na obtenção de capital privado pode decorrer de duas coisas. Primeiro, porque os vossos próprios esforços, sabendo que existe ali um grande bolo de fundos públicos, como é normal, acabam por se dirigir à melhor forma de obter esses fundos públicos em vez de procurarem fundos privados, por exemplo, fora do país. E depois, pela própria diminuição do retorno dos investimentos. Nós vamos ter, de repente, mais 500 milhões de euros no mercado à procura de investimentos, no mercado que necessariamente tem um estoque limitado de bons investimentos, o que fará aumentar a avaliação destes investimentos, o que fará com que no futuro quem queira investir em Portugal olhe para o mercado como um mercado de menor rentabilidade, porque de repente temos 500 milhões de euros para investir em muito pouco tempo, algo que é bastante maior do que estávamos habituados a ter para tão pouco tempo. Gostava também de saber se têm dados, eu vi que tem ali alguns dados, se entre as empresas selecionadas, quantas é que irão estar na prática a gerir mais fundos públicos do que privados? É que eu olhei para os números que vocês têm ali, de 60 e tal empresas, 6 mil milhões de fundos em gestão. Se excluirmos as 5 maiores, isto sobram 60 empresas para 3 mil milhões de euros, ou seja, em média 50 milhões de euros por fundo, por empresa de capital de risco, que é muito pouco. Algumas delas vão receber largas dezenas para gerir. Quantas empresas destas que irão receber os fundos vão estar a gerir mais fundos públicos do que propriamente de capital privado que conseguiram atrair? E se não tem receio que a prazo acabemos com um dos setores que devia ser mais dinâmico, mais eficiente, mais independente da economia e se torne apenas em mais um setor rentista à espera dos fundos europeus ou portugueses ou o que quer que seja. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Carlos Guimarães Pinto. Para responder agora, tenho o Sr. Presidente da APCRI, o Dr. Santos Carvalho. Esta primeira ronda terminou, portanto, há uma resposta. Não tenho registro nenhum pedido de palavra dos seus deputados. Haverá uma segunda ronda ainda, mas muito mais rápida. Mas faz favor. Pronto, muito bem. Primeiro, se concorda ou não, acho que essa primeira pergunta, se concorda ou não com a participação de fundos públicos. Concordo. Primeiro, e isto, nós portugueses algumas vezes falhamos por queremos inventar a roda. Existe um Fundo Europeu de Investimento, existe o KfW, existe o ICOS, ou seja, em vários outros países e outras, em França, todos esses, instituições ligadas ao setor público ou supranacional que investem no capital de risco, porque de facto há falhas de mercado. Primeiro, e isto também é ver-se estatisticamente, o setor do private equity aparece nos Estados Unidos. E já estamos a falar na década de 60. Em Portugal, o capital de risco surge pela primeira vez no final dos anos 80. E não era um verdadeiro capital de risco. Era um capital de risco que estava ligado aos bancos. E era um braço dos bancos, e em geral, quem ia lá eram as empresas que estavam a ser financiadas com os bancos, e os bancos ia haver dificuldade, então o banco punha lá capital para ver se recuperava o seu crédito. E era assim, isto estamos a falar de uma forma muito franca. E, portanto, não se pode falar de mercado de capital de risco em Portugal com um passado longo. O capital de risco em Portugal começa a aparecer no meio de 2005, 2006, e haveria para aí uma ou duas empresas a fazer isso, verdadeiramente, porque as outras ainda eram desse legado. Depois apareceram os fundos de reestruturação. Portanto, só agora é que começaram a aparecer operadores nacionais com práticas internacionais. E, de facto, há uma falha de mercado. Se for uma sociedade gestora de capital de risco, quem quiser hoje criar uma sociedade de capital de risco, quer criar um fundo, vai ter que passar um ano e meio a tentar captar investidores.
E durante esse um ano e meio, é o seu próprio dinheiro, é o seu risco. A pessoa tem que deixar tudo para o fazer. Portanto, só quem vai por essa amargura, que é difícil, com muitas incertezas, percebe a deficiência que existe no mercado. E, portanto, é necessário. Tem que ser com critérios, obviamente. E por isso é que também mandam as boas práticas que a própria sociedade, as próprias sociedades gestoras, portanto, os fundadores, têm que pôr o seu capital, ou seja, os investidores. É por isso que, em princípio, a gestão é boa e há boa alocação. Pode correr mal. Mas o que eles dizem é assim, vocês só vão ter riqueza daqui a muitos anos, porque até lá vão ter que sempre, recebem, mas têm que sempre estar a reinvestir nos próprios fundos. E, portanto, é difícil, é necessário, de facto, programas que ajudem a atrair. E, obviamente, atraindo e havendo rentabilidade, começa a ser mais fácil atrair mais investidores. Até lá, aliás, eu por experiência própria, nós em 2011 tentámos levantar um fundo, e quase que nem investidores privados portugueses, de facto, depois houve uns institucionais que investiram, mas os internacionais não queriam investir em Portugal. Tínhamos a Troika, tínhamos tudo. E mesmo agora existe bastante receio. Primeiro ponto. Segundo ponto, esta questão das avaliações. O mercado português, estou a falar de PMEs, há mais PMEs com valor do que se pensa. E há mais oportunidades e há estratégias diferentes. Talvez a maior dificuldade não são os múltiplos que se possam falar. Porque se as empresas forem boas, elas irão valer isso. E, por outro lado, com todas estas incertezas, para além apesar de haver mais dinheiro, a própria incerteza traz uma redução dos múltiplos, muitas vezes. É bom para quem está a comprar, é mau para quem está a vender. E, portanto, eu acho que, pelo menos neste momento, isso não é um risco. O que é mais difícil é convencer os empresários, são pessoas que estão habituadas a mandar na sua empresa, a aceitar um novo sócio. E, muitas vezes, podem perder participações maioritárias, isso é um facto. E isto tem que terá que acontecer. Portanto, eu não estou, em termos do efeito, e não se tem verificado esse tal efeito de crescimento de múltiplos. E também um bocado olhar para aquilo que tem sido o mercado bolsista das ações. E, portanto, os múltiplos no private equity são abaixo desses, são claramente abaixo desses. E enquanto se mantenham assim, assim será. Em termos de setor rentista, diria eu, tal como disse, as sociedades gestoras têm que pôr o seu próprio capital. Temos o tal alinhamento e é esse quase... e, obviamente, os próprios critérios de seleção tinham pesos diferentes para quanto mais capital ou percentagem do fundo se coloca ou não. E isso faz parte das pontuações. E, portanto, existe esse alinhamento por essa via da própria sociedade gestora e existe também o alinhamento com os seus próprios investidores. Porque o pior que pode acontecer para alguém que queira fazer o capital de risco da sua profissão é que lance hoje um fundo e quando acabar, os seus investidores têm uma rentabilidade de 1, 2, 3%, ou seja, então eles dizem, mas eu teria preferido investir nos depósitos a prazo. Portanto, diria eu, aquilo que deve-se fazer é, efetivamente, ter capital privado associado a este capital público. E isso, quer dizer, não há garantias, mas traz muito mais segurança, e traz essa segurança, de que não será rentista. Pode haver uma ovelha negra? Pode haver, isso não poderei dizer mais nada. Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Santos Carvalho. Terminada que está a primeira ronda, temos aqui uma inscrição do Sr. Deputado Jorge Botelho. Penso que é a única. Assim será. Portanto, 2 minutos para intervir e depois 2 minutos para encerrar também. Está bem. É uma precisão simples depois das intervenções que eu vi. Não há mal nenhum em que as verbas disponíveis para as sociedades de capital de risco tenham uma origem pública complementada com uma origem privada de 30%. Não há mal nenhum. O fundo existe, o pacote resiliente existe, está dotado para este efeito. Mal era se nós não utilizássemos o dinheiro que existe para aquele efeito e foi negociado assim e o Ministério da Economia não o pusesse à disposição dos fundos de capital de risco
para que essas associadas, obviamente aqui a condição é que as empresas aceitem o tal novo sócio, que é a sociedade de capital de risco, naquele termo, para poder recuperar e poderem ser capitalizadas. Não há modo nenhum. Isto tudo privado, sinceramente, acho que não faz nenhum sentido nesta questão, em função também do país que temos e do setor bancário que temos e das condições também que temos. Eu pedi a palavra, talvez, para ler aqui uma das condições deste programa, que é assim: as sociedades de capital de risco selecionadas terão agora de assegurar uma subscrição de fundos com uma dotação mínima de 40 milhões, cada um, sendo com participação do Fundo de Capitão e a resiliência entre 10 e 50 milhões de euros por fundo. Isto quer dizer que é o tal apelo à tal dimensão, em função da seleção dos 14 e da preterição dos 19, em função de um conjunto de critérios objetivos, que é aquela coisa que passou com 18 ou ficou com 17 e obviamente não foi selecionada. E depois a questão, o que é importante aqui é chamar à colação o Banco de Fomento. O Banco de Fomento está com uma nova equipa, está com uma nova dinâmica, obviamente é importante, fundamental para estes processos, que as verbas sejam levantadas nos privados e que se consigam estabelecer essas parcerias para podermos atuar em nome da capitalização das empresas, manutenção de postos de trabalho e, obviamente, criação de valor, como eu disse na minha primeira intervenção. E acho que isso é que é essencial, bem o Governo, porque pôs este programa consolidar à disposição das empresas e, neste caso concreto, dos fundos de capital de risco. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já estava encerrado as inscrições, mas percebi que o Sr. Deputado Filipe Melo também estava numa outra comissão e, portanto, faremos assim. Haverá também a intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 2 minutos. Carlos Guimarães Pinto também 2 minutos e depois encerramos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, e agradeço-lhe desde já, que tive que ir atender uma chamada urgente, só para completar aqui a resposta dada pelo Dr. Luís Santos Carvalho, que eu percebi, faz sentido, a analogia que fez mesmo com as médias de acesso ao ensino superior, mas não era bem isso que eu me referia, Sr. Doutor. O que eu dizia é os parâmetros não sendo atingidos, quem concorreu devia saber exatamente o porquê. Até porque seria certamente uma forma de aperfeiçoar ou de melhorar tanto os indicadores como a própria candidatura para possíveis futuras candidaturas e não o processo em si de exclusão. Não era isso que estava em causa na minha questão, mas sim o porquê de não ter sido dada toda a informação detalhada sobre o processo da não aceitação ou da exclusão da candidatura. Tinha só mais uma questão muito breve para lhe colocar. Seria já no primeiro semestre de 2023 que o primeiro investimento nas empresas seria feito. Pelo menos foi a informação que nós lemos através da comunicação social. Eu pergunto ao Sr. Doutor se está em condições de afiançar esta mesma afirmação e que já no primeiro semestre de 2023 as empresas começarão a receber estes apoios por parte dos fundos de investimento. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, para terminar então esta audição, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só em resposta só ao Sr. Deputado Jorge Botelho, e aproveito também para fazer uma questão adicional. O problema não é o facto dos fundos serem públicos ou privados, nem há uma questão em relação a isso. O que estamos aqui a falar é de um problema de rentismo, que é um efeito dinâmico de longo prazo, que é quando temos um conjunto de organizações que deveriam ter um papel essencial na captura de capital estrangeiro, que o país necessita bastante, porque tem uma enorme escassez de capital nacional, venha ele de onde vier, existe uma enorme escassez, aliás, acabou de dizer isso mesmo, e melhor do que ninguém, as sociedades de capital de risco deviam ter esse papel de atrair capital estrangeiro. Quando uma boa parte dessas sociedades de capital de risco hoje consegue sobreviver apenas beneficiando de fundos públicos ou de programas públicos como o CIFID e outros iguais, o que vai acontecer com o decorrer do tempo é que os incentivos que existem é deslocarem os seus esforços no sentido de que sejam criados mais programas ou de aceder a mais programas públicos, desviando esforços daquilo
que nós precisamos, que efetivamente que sejam capazes de ir buscar fundos ao estrangeiro para simplesmente influenciarem decisores políticos no sentido de haver mais fundos públicos para alimentar o seu negócio. E quem diz com sociedades de capital de risco, diz com todo e qualquer setor que possamos imaginar que vive à conta de fundos públicos. É uma pena que a indústria do capital de risco que também vá por esse caminho. É verdadeiramente uma pena, mais do que outra indústria qualquer, pela sua natureza. Eu não sei se fiz esta pergunta há pouco, mas gostaria de deixar só esta pergunta. Dos benchmarks que vocês têm, conhecem mais algum país onde a indústria do capital de risco esteja tão dependente dos fundos estatais ou de programas estatais como Portugal? Eu entendo que existem este tipo de programas em vários países europeus. A minha questão é dependência. Existe outro país europeu onde esta dependência seja tão forte, onde existam tantas sociedades de capital de risco que hoje não existiriam se não fossem estes programas públicos? Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Então, para uma última intervenção, o Sr. Presidente Dr. Luís Santos Carvalho, da APCRI, ou quem entender, tem 6 minutos para responder, portanto, para concluir esta audição. Faz favor. Bom, começando pelo meio, que torna-se relativamente à questão de se o primeiro investimento será efetuado em 2023, durante o primeiro semestre de 2023, não sei. Obviamente nós apelamos, e temos apelado publicamente, para a rapidez do processo, e a rapidez do processo passa pelo primeiro passo, que é subscrever os fundos. Portanto, enquanto isso não estiver fechado, não posso dizer se vai acontecer ou não. Se estiver fechado até ao final do ano, eventualmente, não nos podemos esquecer que alguns dos fundos que se terão candidatado, alguns deles já poderiam estar em processos de fundraising. Ou seja, deve haver fundos que já estavam a levantar fundos que já tinham investidores comprometidos. Só que também tem as chamadas dimensões mínimas, porque há muitos fundos que os investidores dizem, têm que ter no mínimo de 60 milhões. E, portanto, eles para fechar estavam à espera, eventualmente, disto. E enquanto isso não acontecer, não poderão executar. Obviamente, esses já poderiam ter um processo chamado um processo de seleção, um pipeline mais avançado. E, portanto, poderão executar. Se me disser assim, alguém que vai fechar, portanto, não tinha investidores, portanto, tem muita incerteza se vai fechar um investimento até durante o primeiro semestre, pode ser difícil. Pode ser difícil. Depende também da própria estratégia de investimento. É difícil dizer. Relativamente à questão do processo e das ponderações, isso aí não nos podemos pronunciar. Acho que isso aí tem que pedir mesmo à tutela do Banco Português de Fomento, diretamente ao Banco Português de Fomento. Obviamente, é isto. Houve 33 selecionados, houve 14, e eles ao mesmo tempo vão ter que garantir que durante este período de tempo apertado vão ter que fechar esses acordos de subscrição e, obviamente, muitos outros estão a pedir explicações. E é sempre com equipas limitadas é também difícil cobrir isso tudo. Mas agora, se querem discutir práticas, como é que eles podiam ter feito melhor ou pior, eventualmente podiam ter dito, olha, na carta, olha, não se foi selecionado porque pontuou menos que os outros, e pontuou por causa deste ponto negativo. Eventualmente podiam ter dito, não o disseram. Alguns até tinham todos os critérios, mas não foram selecionados. Ponto, não se sabe. Podiam ter posto mais, se tivessem posto mais, talvez, explicação, talvez tivesse havido menos polémica. São mais, talvez, conselhos do que outra coisa. Bom. Depois volto outra vez à questão de haver tantos fundos dependentes do Estado. Tal como disse, temos um problema que é a necessidade de atrair investidores e a necessidade de cobrir falhas de mercado. Nós temos um mercado, e está ali demonstrado, que é altamente inferior àquilo que é a média europeia. Aliás, fala-se muito, não há capacidade de atrair investidores internacionais. A primeira exigência do investidor internacional é, os investidores portugueses estão a investir, quanto é que eles estão a investir? E, portanto, se os investidores nacionais não investem primeiro, os internacionais não podemos esperar que vão investir. E, em muitos fundos, nós temos também uma deficiência do próprio mercado em termos de captação de investidores nacionais. Muitos deles, os family offices, raramente investem em capital de risco.
os próprios fundos de pensões. A Segurança Social não investe em capital de risco, que é o Instituto de Segurança Social, que é ao contrário de tudo aquilo que acontece em termos ao fim e ao cabo, de mercado. Porque nós, infelizmente, e não me levem a mal, a grande parte dos fundos de pensões em Portugal estão concentrados na Segurança Social, enquanto nem todo o resto do mundo não, ou grande parte do mundo. E todos os fundos de pensões, os principais fundos de pensões em termos mundiais, investem no capital de risco. Dizem assim, se a Segurança Social está a investir é capital público, então desculpem aquilo que eu vou dizer, reformem a Segurança Social e depois terão os fundos de pensões a investir mais em capital de risco. Portanto, é necessário neste momento, e não é rentismo, e aliás, atraindo capital privado. E à medida que vai atraindo capital privado com as rentabilidades, é depois um ciclo vicioso. Mais investidores privados se conseguirão atrair. Pronto, e peço desculpa, eu não tomei bem nota, Martim. Penso que... Da última questão. O Presidente pedia a palavra. Então, muito bem, então o Sr. Martim Vilés Figueiredo tem a palavra para completar a intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar aqui escala a esta ideia que o Presidente da APCRI estava a tentar sublinhar. Entre 2007 e 2020, levantaram-se na Europa, os fundos de capital de risco levantaram 950 mil milhões de euros. São 73 mil milhões de euros por ano que os fundos de capital de risco europeu levantaram neste período. Em Portugal, levantaram-se 4 mil milhões no mesmo período. Estamos a comparar 70 bi por ano com 300 milhões por ano no mesmo período. São 237 vezes menos do que aquilo que é possível fazer na Europa. Porquê? Porque na Europa 1/4 dos fundos de capital de risco é investimento de fundos de pensões, dos fundos de segurança social dos países e de bancos públicos, como aqueles que o Luís estava a sublinhar, o ICS, o Fundo Europeu de Investimento. Portanto, não temos uma resposta que diga na Europa quantos fundos têm investimento público, mas 1/4 do investimento na Europa vem de fundos de pensões, fundos públicos ou instituições supranacionais, como o Luís sublinhava. Muito obrigado. Presumo que terá terminado. Não sei se quer dizer mais alguma. Sim, senhor. Só agradecer novamente a possibilidade de estarmos aqui. Muito bem, então terminada a audição, cumpre-me agradecer ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Capital de Risco, Dr. Luís Santos Carvalho, ao Sr. Dr. Martim Vilés Figueiredo e também ao Sr. da Imprensa que nos acompanha, ao Luís Miguel Viana, à equipa que o acompanha também, e agradecer os esclarecimentos. Suponho que estão todos muito bem esclarecidos, não houve mais questões e, portanto, futuramente haverá outros momentos em que estarão aqui nesta comissão, de certeza. É normal. Belíssimo trabalho e até muito bom dia. À Comissão, só pedia, nós temos a seguir uma audição, como sabem, da ANAC, começa já de imediato, só mesmo 2 minutos, sem mais nenhuma interrupção. Muito obrigado.